Relato 1. Marcela. Eu trabalhei no terceiro andar durante 7 meses e até hoje me pergunto se deveria ter saído no primeiro. Meu nome é Marcela, tenho 32 anos, sou técnica de enfermagem há quase uma década. Já trabalhei em pronto-socorro, UTI, maternidade. Você aprende a lidar com morte, com dor, com gente gritando no meio da madrugada. Aprende a separar as coisas. Você veste o uniforme, faz seu trabalho, tira o uniforme, volta para casa. Simples assim. Pelo menos era o que eu achava. Quando me ofereceram a vaga no Hospital São Vicente, fiquei até animada. Era perto de casa, pagava um pouco melhor e o terceiro andar era considerado tranquilo. Clínica médica geral. Pacientes de internação prolongada, alguns idosos, casos crônicos, nada muito complexo. O tipo de setor onde você tem tempo de conversar, de conhecer as pessoas. Depois de anos correndo entre leitos de emergência, parecia um alívio. No meu primeiro dia, a coordenadora me apresentou ao andar. Um corredor longo, com luz fluorescente que zumbia baixinho, aquele cheiro característico de hospital. Desinfetante misturado com algo indefinido, algo que você nunca consegue nomear completamente. As paredes eram de um bege desbotado, com placas indicativas em cada porta. 301, 302, 303, até o 320, no final do corredor. O posto de enfermagem ficava bem no meio, uma ilha de papelada, computadores antigos e telefone que tocava de vez em quando. A equipe era pequena. Além de mim, tinha o Rodrigo, um técnico que já estava lá há anos, quieto, meio fechado. A Silvia, enfermeira-chefe do turno, uma mulher de uns 50 anos, competente, mas com um jeito cansado de quem já viu demais. E a dona Irene, auxiliar de limpeza, que trabalhava no andar desde que o hospital foi inaugurado, uns 25 anos atrás. Logo percebi que o terceiro andar tinha mesmo um ritmo próprio. Silencioso demais, talvez. Os pacientes raramente tocavam a campainha. As visitas eram escassas. Durante o dia, tudo funcionava normalmente, mas à noite o lugar parecia adormecer de um jeito estranho, como se o andar inteiro entrasse numa espécie de transe. Meu turno era das 10 da noite às 7 da manhã. Plantão noturno. Eu preferia assim, sempre preferi. Menos gente, menos confusão, e eu nunca tive medo do escuro. Pelo menos, não antes. Na primeira semana, tudo correu bem. Eu fazia as rondas, conferia sinais vitais, administrava medicação, anotava tudo direitinho. Os pacientes eram, na maioria, idosos. Senhor Ademir, no 307, com insuficiência cardíaca. Dona Lourdes, no 312, diabetes complicada. Seu Antônio, no 315, aguardando uma cirurgia ortopédica que nunca parecia chegar. Gente comum, gente cansada. O primeiro sinal estranho aconteceu na minha 9ª noite. Eu estava no posto, preenchendo prontuários, quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, arrastados, vindos do fundo do andar. Não era incomum. Alguns pacientes levantavam à noite, caminhavam um pouco e a gente sempre ficava de olho. Mas quando levantei a cabeça, o corredor estava vazio. Completamente vazio. As luzes piscavam de leve, como sempre faziam naquele andar, mas não havia ninguém. Fui conferir. Abri a porta de cada quarto próximo. Olhei dentro. Todo mundo dormindo. Voltei para o posto, achando que tinha imaginado. Cansaço, talvez. Eu tinha feito 3 plantões seguidos, mas aí ouvi de novo os mesmos passos, dessa vez mais perto, vindo da minha direita. Olhei rapidamente, o coração acelerado sem motivo. Nada. Silêncio absoluto. Rodrigo estava fazendo ronda no outro corredor. Silvia tinha ido até a farmácia do subsolo. Eu estava sozinha ali e pela primeira vez desde que comecei a trabalhar naquele andar, senti uma pontada de desconforto. Não era medo. Ainda não. Era só aquela sensação de que algo estava ligeiramente errado. Tentei me distrair. Peguei meu celular, olhei algumas mensagens, nada importante. Minha filha tinha mandado foto do desenho que fez na escola.
Minha mãe perguntando se eu ia almoçar no domingo, coisas normais, coisas que me lembravam que havia um mundo fora daquele corredor silencioso. Então, do nada, o telefone do posto tocou. Atendi sem pensar. Terceiro andar, boa noite. Silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio pesado, onde você sabe que tem alguém na linha, mas ninguém fala. Esperei uns segundos. Alô? Mais silêncio. E então, muito baixinho, quase imperceptível, ouvi uma respiração. Lenta, trabalhosa. Como se alguém estivesse fazendo muito esforço para respirar. Precisa de ajuda? Perguntei, já me levantando, achando que era algum paciente com dificuldade. A respiração parou. E a ligação caiu. Olhei para o identificador de chamadas no aparelho. Não mostrava ramal. Só aparecia interno, o que significava que tinha vindo de dentro do hospital. Mas de onde? E por que ninguém falou nada? Fiquei ali parada, o telefone ainda na mão, quando Silvia voltou. Ela me viu e franziu a testa. Tudo bem, Marcela? Sim. É que o telefone tocou, mas era só silêncio. Ela suspirou, colocando uma caixa de medicamentos sobre o balcão. Acontece. O sistema aqui é velho, às vezes cruza as linhas. Mas eu ouvi alguém respirando. Silvia me olhou por um momento e havia algo no olhar dela, algo que eu não consegui decifrar. Então ela deu um meio sorriso, daqueles educados e cansados. Deve ter sido algum paciente que ligou sem querer, ou visitante perdido, não se preocupa. Ela mudou de assunto rapidamente. Começou a falar sobre a medicação de um paciente do 310, e eu deixei para lá. Mas aquela respiração ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas pequenas. Detalhes que sozinhos não significavam nada, mas juntos formavam um padrão incômodo. As luzes do corredor piscavam sempre no mesmo horário, entre 2h15 e 2h20 da manhã. Todos os dias, sem exceção. Eu até comentei com o Rodrigo, que só deu de ombros. É assim há anos. Já chamaram eletricista, já trocaram as lâmpadas, continua piscando. Não te incomoda? Ele me olhou de um jeito estranho. Você se acostuma. Mas não era só isso. Tinha o quarto 318. Ele ficava sempre vazio, mas toda vez que eu passava na frente, a porta estava entreaberta. Eu fechava. Na próxima ronda, estava aberta de novo. Perguntei para Dona Irene, que limpava o andar toda madrugada. Ah, o 318, ela disse, passando o pano no chão com movimentos lentos, metódicos. Esse quarto tem problema na fechadura. A porta não trava direito. Já chamaram manutenção? Ela parou de esfregar o chão e me olhou. Os olhos dela eram pequenos, fundos, cansados. Já, várias vezes. E não disse mais nada. Voltou a limpar e eu senti que não deveria insistir. À noite, quando o hospital inteiro parecia dormir, o terceiro andar ficava especialmente silencioso. Não aquele silêncio reconfortante, mas um silêncio denso, quase sólido. Às vezes eu ficava no posto, ouvindo, tentando identificar sons. O zumbido da geladeira de medicamentos, o apito distante de uma ambulância lá fora, o ranger de uma maca em algum andar abaixo. Mas ali, no terceiro, era como se o som fosse engolido, abafado. Uma noite, enquanto fazia minha ronda das 3 da manhã, passei em frente ao 318. A porta estava aberta, como sempre. Resolvi entrar. O quarto era pequeno, com uma cama de hospital encostada na parede, um criado mudo, uma poltrona velha no canto. A janela dava para o estacionamento interno, onde algumas luzes amareladas iluminavam os carros vazios. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar, um cheiro. Não era forte, mas estava ali. Um cheiro adocicado, meio enjoativo, que me lembrou flores murchas, flores deixadas na água por tempo demais. Fiquei ali parada, só observando, tentando entender por que aquele quarto me incomodava tanto. Foi quando ouvi um sussurro, bem baixinho, vindo de algum lugar dentro do quarto. Meu corpo inteiro congelou. Virei devagar, tentando identificar a origem do som.
Mas não havia ninguém. Só eu. Só o quarto vazio. Só o cheiro de flores murchas e aquele sussurro que eu não conseguia entender, mas que parecia formar palavras. Palavras que eu quase reconhecia. Saí do quarto. Rápido. Fechei a porta com mais força do que o necessário. Meu coração estava disparado e eu me senti idiota por estar assustada com nada, com um quarto vazio, com um sussurro que provavelmente era só o vento passando por alguma fresta. Mas quando voltei ao posto, minhas mãos tremiam. Rodrigo estava lá tomando café. Ele me olhou e percebeu. Foi no 318? Assenti, sem confiar na minha voz. Ele assentiu também, como se entendesse perfeitamente. Então disse sem me olhar: não entra mais lá. Não precisa. A gente não usa aquele quarto mesmo. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente: porque tem coisas que a gente não consegue explicar, Marcela. E quando você não consegue explicar, é melhor não mexer. Aquilo deveria ter me assustado. Deveria ter me feito pedir transferência na manhã seguinte. Mas não fez, porque de alguma forma torta eu queria entender. Queria saber o que havia de errado com aquele andar, com aquele quarto, com aquele hospital. Os dias foram passando e eu comecei a perceber que não era só o 318. O andar inteiro tinha uma atmosfera estranha. Os pacientes, por exemplo, eles quase nunca reclamavam, nunca chamavam a enfermagem. Mesmo os que estavam com dor, os que deveriam estar agitados, confusos, eles ficavam quietos, olhavam para o teto. Às vezes, murmuravam coisas que eu não entendia. Dona Lourdes, do 312, começou a me preocupar. Ela era uma senhora doce, sempre educada, mas começou a ficar diferente. Toda vez que eu entrava no quarto dela, ela olhava para o canto, aquele canto específico perto da janela, e ficava olhando, só olhando, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dona Lourdes, a senhora está bem? Perguntei uma noite, enquanto verificava sua pressão. Ela demorou para responder. Continuou olhando para o canto. Então, bem devagar, sussurrou: ela fica ali. Meu sangue gelou. Quem? A moça. Que moça, Dona Lourdes? Ela finalmente me olhou. Os olhos dela estavam úmidos, distantes. A moça de branco. Ela fica ali toda noite, só olhando. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Olhei para o canto que ela apontava. Não havia nada. Só a parede bege, a janela com as cortinas fechadas, o suporte de soro vazio. Não tem ninguém ali, Dona Lourdes. A senhora deve ter sonhado. Ela sorriu. Um sorriso triste, resignado. Eu sei o que vejo, filha. Saí do quarto com o coração apertado. Fui direto falar com Sílvia. Contei o que a paciente tinha dito. Sílvia apenas suspirou. Ela está com a medicação alterada. Isso pode causar confusão mental. Vou pedir para o médico reavaliar. Mas eu sabia que não era só isso, porque nos dias seguintes, outros pacientes começaram a fazer comentários parecidos. Seu Antônio, do 315, disse que ouvia alguém andando pelo quarto durante a noite. Senhor Ademir, do 307, perguntou quem era a enfermeira que ficava parada na porta dele depois da meia-noite só observando. Qual enfermeira? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não sei o nome dela. Magra, cabelo preso, uniforme branco. Ela não entra. Só fica ali. Nenhuma de nós usava uniforme branco. Usávamos azul marinho. E nenhuma de nós ficaria parada na porta de um paciente sem motivo. Comecei a ter medo de fazer as rondas noturnas. Foi na terceira semana que aconteceu algo que eu não consigo esquecer. Eram 2:30 da manhã. Eu estava no posto, sozinha. Rodrigo tinha ido ao banheiro. Sílvia estava na sala de descanso. O andar estava no seu silêncio habitual, aquele silêncio pesado que parecia pressionar meus ouvidos. Então, ouvi a campainha. Vindo do quarto, 318. Meu coração disparou. Olhei para o painel. A luz vermelha estava acesa. Quarto, 318. Alguém tinha apertado a campainha, mas o quarto estava vazio.
Sempre esteve. Fiquei ali, paralisada, olhando para aquela luz vermelha piscando, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ignorar, fingir que não tinha visto. Mas outra parte precisava saber. Me levantei devagar. Caminhei pelo corredor. Cada passo ecoava suavemente no piso de linóleo. As luzes piscaram, como sempre faziam àquela hora. Cheguei em frente ao 318. A porta estava fechada. Eu tinha certeza de que estava entreaberta quando passei mais cedo. Absoluta certeza. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada, mais fria do que deveria estar. Respirei fundo e abri. O quarto estava diferente. Não consigo explicar exatamente como, mas a atmosfera era outra, mais pesada. O cheiro de flores murchas estava mais forte, e havia algo errado com a temperatura. Fazia frio, um frio úmido, penetrante, que parecia vir das paredes. A cama estava arrumada, limpa. Ninguém tinha dormido ali, mas quando me aproximei, vi algo que fez meu estômago revirar. Havia uma marca no travesseiro, uma depressão, como se alguém tivesse deitado ali, recentemente. Recuei. Queria sair, queria correr, mas meus olhos foram atraídos para o canto do quarto, aquele mesmo canto que Dona Lourdes ficava olhando. E por um segundo, só um segundo, vi algo, uma sombra. Não era bem uma sombra, era mais uma ausência, um lugar onde a luz não chegava direito. E essa ausência tinha forma humana, magra, parada, só observando. Pisquei, e não havia mais nada. Saí do quarto tropeçando nos próprios pés. Bati a porta. Voltei correndo para o posto. Rodrigo tinha acabado de voltar. Me viu e seu rosto mudou. Você foi lá. Não era uma pergunta, era uma constatação. Assenti, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto. Eu te avisei para não ir. Alguém apertou a campainha. Ninguém apertou nada, Marcela. Aquilo acontece. Já aconteceu com todo mundo aqui. O que acontece, Rodrigo? O que é aquele lugar? Ele me olhou por um longo tempo, então, bem baixinho. Você sabe o que é. No fundo, você já sabe. E eu sabia. Deus me ajude. Eu sabia. Aquele quarto era assombrado. Seja lá o que isso significasse. Havia algo ali. Algo que não deveria estar. Algo que ficava, que observava, que esperava. Depois daquela noite, comecei a evitar aquele lado do corredor. Fazia minhas rondas rápido, sem olhar muito para as portas, sem prestar atenção nos sons. Tentava me concentrar nos pacientes, no trabalho, nas coisas normais, mas o terceiro andar não deixava você esquecer. 2 noites depois, Dona Lourdes morreu. Não foi inesperado. O quadro dela era delicado. Mas a forma como aconteceu foi estranha. Eu tinha visto ela às 11 da noite. Estava bem, tranquila, dormindo. Às 2 da manhã, fui conferir de novo. Entrei no quarto, me aproximei da cama e soube imediatamente aquele silêncio, aquela imobilidade. Ela tinha falecido, mas havia algo errado. Dona Lourdes estava de olhos abertos, fixos naquele canto, aquele maldito canto onde ela dizia ver a moça de branco, e no rosto dela uma expressão, não de paz, não de dor, mas de reconhecimento, como se ela tivesse visto algo, ou alguém, e finalmente entendido. Chamei Sílvia, fizemos os procedimentos, fechamos os olhos dela, arrumamos o corpo, preenchemos os papéis. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela expressão. Na manhã seguinte, pedi uma conversa com a coordenadora. Disse que precisava de uma transferência, que o terceiro andar estava me afetando. Ela me olhou com aquela expressão cansada, aquela expressão de quem já ouviu isso antes. Mais uma, ela murmurou, quase para si mesma. Então suspirou. Vou ver o que posso fazer, mas vai demorar uns 2 meses. 2 meses, 60 dias, 60 noites naquele andar. Nos últimos dias que passei lá, comecei a ter sonhos, sempre o mesmo.
Eu estava no corredor do terceiro andar, fazendo minha ronda, mas todos os quartos estavam vazios. Todos, menos o 3 de 18. A porta estava aberta e uma luz fraca vinha de dentro. Eu não queria entrar, mas meus pés se moviam sozinhos. Eu entrava, e lá estava ela, a moça de branco, de costas para mim, parada no canto, imóvel. E então, devagar, ela começava a virar o rosto. E eu sabia, com uma certeza absoluta, que se eu visse o rosto dela, algo terrível aconteceria, algo irreversível. Eu sempre acordava antes de ver. Minha transferência saiu numa quinta-feira. Meu último plantão seria na sexta à noite. Eu estava contando as horas. Naquela última noite, tudo estava quieto. Quieto demais. Os pacientes estavam todos dormindo. Nenhum chamava, nenhum se mexia. Era como se o andar inteiro estivesse prendendo a respiração. Às 2h15, as luzes piscaram, como sempre. E então ouvi passos, aqueles passos lentos, arrastados, vindo do fundo do corredor, vindo do 318. Dessa vez, eu podia ver a porta se abrindo, sozinha, lenta, silenciosa. E então, uma figura, saindo do quarto, magra, uniforme branco, cabelo preso, andando pelo corredor, em minha direção. Não era uma sombra, não era uma ausência de luz, era algo sólido, algo real. Ela se aproximava, passo a passo, sem pressa. Eu estava congelada, não conseguia me mexer, não conseguia gritar, só assistir. Ela passou pelo posto, passou por mim, a poucos metros de distância. Consegui ver o rosto dela. Era jovem, muito jovem. Mas havia algo errado com os olhos. Eles eram vazios, sem brilho, sem vida, como os olhos de alguém que está há muito tempo embaixo d'água. Ela continuou andando, até o elevador. Parou em frente às portas. Ficou ali, esperando. As portas se abriram sozinhas. Ela entrou. As portas se fecharam. Tudo ficou em silêncio novamente. Eu não voltei ao posto. Peguei minha bolsa e saí. Desci as escadas, atravessei o saguão, saí do hospital. Nunca mais voltei ao terceiro andar. Hoje, 4 anos depois, trabalho em outro hospital, outro setor. Mas às vezes, quando estou sozinha num corredor silencioso, no meio da madrugada, eu ouço aqueles passos lentos, arrastados, vindo de algum lugar que eu não consigo ver. E eu sei que ela ainda está lá, no terceiro andar, esperando, sempre esperando. Relato 2. Rodrigo. Tem coisas que a gente não conta, não porque não quer, mas porque, quando você fala em voz alta, elas ficam mais reais. Meu nome é Rodrigo, tenho 41 anos e trabalhei no terceiro andar do Hospital São Vicente por quase 8 anos. 8 anos inteiros. Isso te transforma. Isso te muda de formas que você nem percebe, até sair de lá e olhar no espelho e não reconhecer mais quem você era antes. Eu comecei lá em 2016. Era meu terceiro emprego como técnico de enfermagem. Antes tinha trabalhado em hospital público, que era um caos constante, e numa clínica particular pequena, onde eu me sentia entediado. Quando surgiu a vaga no São Vicente, achei que ia ser o equilíbrio perfeito. Hospital de médio porte, bem equipado, salário justo, e o terceiro andar tinha fama de ser tranquilo, clínica médica, pacientes crônicos, nada de emergência, nada de correria. Nos primeiros meses, realmente foi tranquilo. Eu fazia meu trabalho no automático. Rondas, medicação, anotações, conversava com os pacientes, ia para casa. Simples, repetitivo, quase monótono. Foi só depois de uns 4 meses que comecei a perceber. Pequenas coisas, coisas que você ignora quando são isoladas, mas que começam a formar um padrão quando se repetem. A sensação de ser observado quando o corredor está vazio. Portas que você tem certeza que fechou, mas estão abertas de novo. Aquele quarto, o 318, que nunca era usado, mas sempre tinha algo de errado com ele. No começo, achei que era a minha cabeça.
Eu estava passando por um divórcio complicado na época. Minha ex-esposa tinha ficado com a casa, com a maior parte das coisas. E eu estava morando num apartamento minúsculo, sozinho, tentando reconstruir a vida. O estresse faz coisas com você. Faz você ver padrões onde não existem, faz você ficar paranoico. Mas aí eu percebi que não era só comigo. Tinha a rotatividade. Gente nova chegava no setor, ficava alguns meses, pedia transferência. Sempre a mesma história, sempre o mesmo padrão. E quando eu perguntava por quê, as respostas eram vagas. Não me adaptei, prefiro outro horário. Problemas pessoais. Mas eu via nos olhos deles. Eu sabia. Tinha a dona Irene, a auxiliar de limpeza, que trabalhava lá há décadas. Ela nunca falava muito, mas eu percebi que ela evitava certos lugares. Limpava o corredor inteiro, todos os quartos, menos o 318. Quando eu perguntei, ela simplesmente disse: "Aquele quarto limpa sozinho." Na época, achei que ela estava brincando. Não estava. O quarto 318 era o problema central. Sempre foi. Oficialmente, ele estava disponível. Estava na lista de leitos do hospital, mas nunca era usado. Quando eu perguntava para a coordenação, a resposta era sempre: "Estamos com reforma pendente", mas nunca tinha reforma nenhuma, nunca tinha manutenção. O quarto ficava ali, vazio, com a porta sempre entreaberta, e tinha algo naquele quarto. Você sentia, quando passava perto, uma pressão, um peso no ar, como se o espaço dentro daquele quarto fosse mais denso que o resto do hospital. Eu tentei ignorar. Fazia meu trabalho, cuidava dos pacientes, voltava para casa. Mas era difícil ignorar quando, noite após noite, coisas estranhas aconteciam. As luzes piscando sempre no mesmo horário, 2h15 da manhã. Sem exceção. Durante anos, eu cronometrava. 2h15. Sempre. Os pacientes. A maioria era tranquila, mas todos tinham aquele olhar. Aquele olhar distante, como se vissem algo que a gente não via. E muitos falavam da mesma coisa. Uma mulher, uma enfermeira, de branco, que aparecia à noite e ficava só observando. No começo, eu achava que era confusão mental, medicamento, demência, mas era específico demais. Sempre a mesma descrição: magra, jovem, cabelo preso, uniforme branco, parada na porta ou no canto, só olhando. Comecei a fazer perguntas, discretamente. Perguntei para Dona Irene. Ela me olhou por um longo tempo, com aqueles olhos cansados, e disse: "Não mexa nisso, menino. Tem coisas que a gente não deve mexer." Perguntei para Silvia, a enfermeira-chefe. Ela deu aquele sorriso profissional e disse que era superstição de paciente idoso, que não tinha nada demais. Mas eu percebi que ela mudou de assunto rápido demais e que ela também evitava o 318. Foi num dos meus piores dias. Eu tinha acabado de assinar os papéis do divórcio naquela tarde, que eu finalmente entrei no quarto. Era uma noite de terça, poucas internações. O andar estava especialmente silencioso. Eu estava no posto, olhando para aquele maldito painel de campainhas, e vi a luz do 318 acender. Alguém tinha apertado a campainha. De dentro de um quarto vazio. Algo em mim quebrou naquele momento. Talvez fosse o estresse acumulado. Talvez fosse raiva. Talvez fosse só cansaço de fugir. Me levantei e fui até lá. A porta estava fechada. Bati. Não houve resposta. Abri. O quarto estava escuro. Só a luz do corredor iluminava parcialmente o interior. Eu podia ver a cama, o criado mudo, a poltrona no canto. Tudo vazio. Tudo normal. Mas o ar... Deus, o ar estava pesado e frio, um frio que não fazia sentido. Era verão, o ar-condicionado do andar nem estava ligado, mas ali dentro estava gelado. Acendi a luz. A lâmpada piscou algumas vezes antes de se estabilizar. Entrei devagar, tudo parecia em ordem. Cama arrumada, chão limpo, mas tinha aquele cheiro, flores velhas, água parada.
algo orgânico apodrecendo lentamente. Chequei a campainha na cabeceira da cama, funcionando normalmente. Ninguém tinha apertado. Não podia ter apertado. Não havia ninguém ali. Eu deveria ter saído, mas algo me fez ficar. Uma curiosidade mórbida, uma necessidade de entender. Foi quando ouvi uma respiração lenta, trabalhosa, vindo de algum lugar dentro do quarto, do canto, aquele canto específico perto da janela, onde todos os pacientes diziam ver a mulher. Virei devagar. Não havia nada lá, só a parede, só a janela com as cortinas fechadas. Mas a respiração continuava e estava ficando mais perto. Meu instinto gritou para eu sair, mas meus pés estavam pregados no chão. E então eu vi. Não era uma aparição clara, não era uma figura sólida, era mais como uma distorção. Um lugar onde o ar parecia mais denso, mais escuro, e essa distorção tinha forma humana e estava se movendo lentamente, saindo do canto, vindo em minha direção. Consegui me mexer, recuei, tropecei na beirada da cama, caí. A distorção continuou avançando. Eu podia sentir uma presença, algo antigo, algo que estava ali há muito tempo, algo que não queria que eu estivesse ali. Consegui me levantar. Corri para a porta. Saí. Bati a porta com tanta força que o barulho ecoou pelo corredor inteiro. Fiquei ali, encostado na parede, o coração disparado, tentando respirar. Quando olhei para a porta, vi algo que me fez tremer. A maçaneta estava girando, sozinha, lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir. Saí dali correndo. Voltei para o posto. Dona Irene estava passando com o carrinho de limpeza. Me viu e parou. Você entrou lá? Não perguntou, afirmou. Assenti, ainda tentando recuperar o fôlego. Ela suspirou. Você não vai conseguir esquecer agora. O que é aquilo? Ela me olhou com uma tristeza profunda. Não sei. Ninguém sabe. Mas ela está lá desde antes de eu começar a trabalhar aqui. E vai continuar lá depois que eu sair. Ela? A moça? A enfermeira? Não sei o nome. Ninguém sabe. Mas ela morreu naquele quarto, faz muito tempo. E nunca foi embora. Quis perguntar mais. Quis saber detalhes. Mas Dona Irene já estava indo embora, empurrando o carrinho, sussurrando algo que não consegui ouvir. Nos meses seguintes, evitei o 318 com todas as forças. Não passava perto, não olhava, fazia minhas rondas do outro lado do corredor. Mas era inútil, porque a presença não ficava só lá. Ela se movia, andava pelo andar. Eu sentia, principalmente de madrugada, principalmente depois das 2h15. Eu a via, de relance, no final do corredor, no reflexo de uma janela, uma sombra passando por uma porta, sempre de uniforme branco, sempre aquele cabelo preso, sempre aquele andar arrastado. Os pacientes continuavam relatando, e eu parei de duvidar deles. Seu Mário, do 305, morreu numa noite de quinta. Quando encontramos ele, estava de olhos abertos, olhando fixo para a porta, com uma expressão de terror absoluto, como se tivesse visto algo, algo que não deveria ter visto. Dona Célia, do 310, começou a gritar toda a madrugada. Gritava que tinha alguém no quarto, que tinha alguém em pé do lado da cama, olhando para ela, só olhando. Tivemos que sedá-la várias vezes. Ela pediu transferência de andar. Implorou, chorou. Mas o hospital estava cheio, não havia leito disponível. Ela morreu uma semana depois. Oficialmente, parada cardíaca. Mas eu vi o rosto dela e sei que foi de medo. Comecei a beber. Não muito. Só o suficiente para dormir quando chegava em casa. O suficiente para não sonhar. Porque quando eu sonhava, sonhava com aquele quarto, com aquele canto, com aquela presença. Foi no meu 7º ano que aconteceu algo que quase me quebrou completamente. Eu estava no posto, uma noite de sábado sozinho. A enfermeira tinha ido até o subsolo buscar não sei o quê. Eu estava fazendo anotações quando o telefone tocou. Atendi. 3º andar.
Silêncio. Esperei. Então, uma voz feminina, muito baixa, quase um sussurro. Ajuda, meu sangue gelou. Quem está falando? Qual quarto? Ajuda, por favor. A voz estava cheia de desespero, de dor, de algo que eu não conseguia nomear. Me diga onde você está. A ligação caiu. Olhei para o identificador de chamadas. Ramal 318. Fiquei paralisado. Era impossível. Aquele quarto não tinha telefone conectado. Nunca teve. O aparelho ainda estava lá, encostado no criado mudo, mas não funcionava. Eu sabia. Eu tinha verificado. Mas a ligação veio de lá. E aquela voz implorava por ajuda. Contra todo o meu instinto, me levantei. Fui até lá. A porta estava entreaberta, como sempre. Empurrei devagar. O quarto estava escuro. Acendi a luz. Havia alguém na cama. Meu coração quase parou. Havia alguém deitado na cama, uma figura pequena, imóvel, coberta pelo lençol. Me aproximei, tremendo. Estendi a mão, segurei o lençol, puxei. Não havia ninguém, só travesseiros. Alguém tinha arrumado travesseiros embaixo do lençol. Alguém tinha criado a ilusão de um corpo. Mas quem? E por quê? Olhei ao redor procurando alguma explicação. Foi quando ouvi a porta se fechar atrás de mim. Virei rápido. A porta estava fechada. Tentei abrir. Travada. De alguma forma, a porta estava travada por fora. Comecei a bater. Alô, tem alguém aí? Nada. Continuei batendo, gritando, mas o andar era silencioso. Ninguém vinha. E então senti. Alguém estava no quarto comigo. Virei lentamente e vi. Ela estava no canto, onde sempre esteve. Mas dessa vez eu podia ver claramente. Não era uma distorção, não era uma sombra, era uma mulher, jovem, magra, uniforme branco, cabelo preso, e ela estava chorando. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Lágrimas que não faziam som. Ela olhava para mim com aqueles olhos vazios, mortos, e chorava. E então ela falou, não com a boca, mas eu ouvi. Dentro da minha cabeça, uma voz sussurrada, cheia de dor. Por que ninguém ajuda? Não consegui responder. Não consegui me mexer. Ela deu um passo em minha direção, e outro, e outro. A temperatura despencou. Minha respiração saía em nuvens de vapor. Eu conseguia ver meu próprio hálito. Ela estava a poucos metros. Estendia a mão em minha direção. Uma mão pálida, translúcida, com unhas escuras. E então, do nada, a porta se abriu. A enfermeira estava ali, olhando para mim com preocupação. Rodrigo, o que você está fazendo aí? Olhei de volta para o canto. Não havia ninguém. Só o espaço vazio. Só o ar gelado se dissipando lentamente. Saí cambaleando. Não expliquei nada. Não falei nada. Só saí. Depois daquela noite não consegui mais. Pedi transferência. Implorei. Disse que ia sair do hospital se não me mudassem. Levou 3 meses, mas consegui. Fui transferido para o 2º andar, depois para o 4º, longe do 3º, longe daquele quarto. Mas às vezes, quando passo perto do elevador e vejo alguém apertando o botão do 3º andar, eu quero avisar. Quero dizer, não vá, tem algo lá, algo que não deveria existir, mas não digo. Porque quem acreditaria? Hoje, 2 anos depois, ainda trabalho no São Vicente, mas nunca mais subi ao 3º andar. E nunca vou subir, porque eu sei que ela ainda está lá, esperando, chorando, pedindo ajuda que nunca vai chegar. Relato 3. Beatriz. Eu sempre acreditei em coisas que a gente não vê. Sempre achei que o mundo é maior do que a gente consegue entender. Mas acreditar e vivenciar são coisas completamente diferentes. Meu nome é Beatriz, tenho 26 anos, e fui técnica de enfermagem no 3º andar do Hospital São Vicente por exatos 4 meses. 4 meses que me ensinaram mais sobre medo do que todos os anos anteriores da minha vida. Eu vim de outro estado, Minas Gerais. Estava tentando recomeçar depois de terminar um relacionamento complicado. Uma amiga me indicou a vaga no São Vicente e pareceu perfeito. Novo estado, novo emprego, nova vida. Achei que seria um recomeço limpo. Deveria ter percebido os sinais desde o início.
Na entrevista, a coordenadora pareceu aliviada demais quando aceitei a vaga no terceiro andar. Não houve negociação de horário, não houve restrições. Você pode começar amanhã? Ela perguntou com uma urgência estranha. Eu deveria ter perguntado por quê. Por que tanta pressa? Por que aquele ar de desespero? Mas eu precisava do emprego. Então concordei. Meu primeiro dia foi numa segunda-feira. Cheguei às 9 da noite para o plantão noturno. O hospital era antigo, mas bem conservado. Nada de especial, exceto por uma atmosfera pesada, como se o ar fosse mais denso ali. Quando o elevador parou no terceiro andar e as portas se abriram, senti algo, um arrepio, uma vontade súbita de apertar o botão de qualquer outro andar e descer. Mas era besteira, só um andar de hospital, só mais um corredor. Rodrigo me recebeu. Ele era educado, mas distante, como se estivesse medindo suas palavras. Me mostrou o posto, me explicou os procedimentos básicos, me apresentou aos poucos pacientes que estavam acordados. Tudo normal, tudo profissional. Mas eu sentia que ele estava escondendo algo. Tinha algo nos olhos dele, uma tristeza, ou talvez fosse cansaço. Ele trabalhava ali há anos, ele disse, e parecia ter envelhecido décadas em cada um deles. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Perguntei, tentando parecer casual. Algum paciente difícil? Alguma rotina específica? Ele hesitou, abriu a boca, fechou. Então disse, escolhendo as palavras cuidadosamente: tem um quarto no fim do corredor, o 318. A gente não usa ele. Tem problema na estrutura. Se precisar de algo, me chama. Não entra lá sozinha. Por quê? Só não entra. Aquilo deveria ter me alertado. Mas eu sou teimosa. Sempre fui. E curiosa. Sempre muito curiosa. A primeira semana foi tranquila. Eu fazia minhas rondas, conhecia os pacientes, me habituava com a rotina. O andar era silencioso. Mas isso era até bom depois dos hospitais caóticos onde tinha trabalhado antes. Eu gostava do silêncio. Achava que gostava. Comecei a perceber pequenas coisas estranhas na segunda semana. Os pacientes não eram normais, não no sentido médico. Eles eram educados, tranquilos, cooperativos. Mas havia algo no olhar deles. Todos olhavam para os cantos dos quartos. Todos pareciam estar atentos a algo que eu não via, e vários deles falavam baixinho, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Senhora Beatriz, sim, o mesmo nome que eu, o que me deixava desconfortável, do quarto 319, começou a me chamar de filha e a me avisar. Não fica aqui tarde demais, ela dizia. Quando bate 2 horas você vai embora, viu? Promete para mim. Por que, dona Beatriz? Porque é quando ela sai. Quem? Ela apenas apertava minha mão com força e repetia: promete. Eu nunca prometi. E talvez isso tenha sido meu erro. Na terceira semana, tive meu primeiro encontro direto com algo que não consigo explicar. Era uma quinta-feira, quase 3 da manhã. Eu estava no posto, organizando medicamentos, quando ouvi um barulho vindo do fim do corredor. Um arrastar, como alguém movendo uma cadeira, ou algo pesado sendo puxado pelo chão. Levantei a cabeça. O corredor estava vazio, como sempre. As luzes piscavam de leve, aquela piscada fraca que o pessoal dizia ser problema elétrico. Mas havia algo diferente. Uma sombra no fim do corredor, não uma sombra de pessoa, mas como uma mancha escura, mais densa que o resto da escuridão. Rodrigo? Chamei. Ele tinha ido ao banheiro. Nenhuma resposta. O arrastar continuou. Mais perto agora. Peguei uma lanterna. A gente sempre tinha uma no posto. E fui investigar. Cada passo ecoava suavemente no linóleo. Enquanto caminhava, o som parou. Silêncio absoluto. Só minha respiração e o zumbido distante das máquinas. Cheguei ao fim do corredor, perto do 318. A porta estava entreaberta, como sempre, e por algum motivo eu senti vontade de entrar. Uma vontade estranha, magnética, como se algo dentro daquele quarto estivesse me chamando. Empurrei a porta devagar.
O quarto estava iluminado pela luz do corredor. Conseguia ver a cama, o criado mudo, a poltrona, tudo vazio, mas o ar estava pesado e frio, muito mais frio do que deveria estar. Acendi a lanterna e direcionei para o interior do quarto. Tudo parecia normal, exceto havia pegadas no chão, pegadas molhadas, como se alguém tivesse entrado ali com os pés molhados, e elas levavam até a cama e paravam. Meu coração disparou. Olhei ao redor. Não havia ninguém. A janela estava fechada. Não havia como alguém ter entrado e saído sem eu ver. Segui as pegadas com a lanterna. Elas subiam pela lateral da cama, como se alguém tivesse subido ali. E então, paravam. Simplesmente paravam no meio do colchão. Algo dentro de mim gritou para eu sair. Mas eu tinha que entender. Tinha que ver. Me aproximei da cama, o feixe de luz tremendo na minha mão. E vi. Havia uma marca no travesseiro, uma depressão, como se alguém tivesse acabado de levantar. E o travesseiro estava úmido, encharcado. Toquei com cuidado. Estava gelado. E quando cheirei meus dedos, senti aquele cheiro. Água parada, flores mortas, algo orgânico em decomposição. Ouvi uma respiração atrás de mim. Virei rápido, a lanterna cortando o ar. Não havia ninguém, mas a porta tinha se fechado. Sozinha, silenciosamente. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Silêncio. Fui até a porta, tentei abrir, travada. Como era possível? Essas portas não travavam por dentro. Comecei a bater. Alô? Tem alguém aí? A respiração continuava, mais perto agora, logo atrás de mim. Eu podia sentir um ar frio na minha nuca, uma presença, algo que não deveria estar ali, mas estava. Virei devagar, com medo do que ia ver, e vi uma sombra, uma silhueta, no canto do quarto, onde sempre esteve, tomando forma aos poucos, ficando mais sólida, mais real. Era uma mulher, magra, cabelo preso, uniforme, branco, e ela estava molhada, como se tivesse acabado de sair de debaixo d'água. Gotas escorriam do cabelo dela, formando pequenas poças no chão. Ela levantou o rosto, e eu vi os olhos dela, vazios, completamente vazios. Não havia íris, não havia pupila, só branco, um branco doentio, amarelado, como olhos de peixe morto. Ela abriu a boca, e água jorrou. Água escura, quase preta, escorrendo pelo queixo, pelo pescoço, encharcando ainda mais o uniforme. E então ela falou. Mas a voz não vinha da boca. Vinha de todos os lugares, das paredes, do teto, do chão. Por que você entrou? Não consegui responder. Minha voz tinha desaparecido, minhas pernas não se moviam. Ela deu um passo em minha direção, e outro, deixando pegadas molhadas. Aquelas mesmas pegadas que eu tinha visto. Ninguém deve entrar. Mais um passo. Ninguém deve ver. Ela estava a poucos metros. Estendia a mão. Uma mão pálida, inchada, com a pele descascando. Consegui me mexer. Joguei meu corpo contra a porta. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, ela se abriu com tanta força que caí no corredor. Rodrigo estava ali, os olhos arregalados. Você entrou no 318. Não era pergunta, era acusação. Assenti, ainda no chão, tentando respirar. Ele me ajudou a levantar. Eu te avisei. Tinha alguém lá. Uma mulher. Ela estava... Eu sei, ele interrompeu. Todo mundo sabe, por isso não entramos lá. Quem é ela? Rodrigo me olhou por um longo tempo. Então suspirou. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi uma enfermeira que trabalhava aqui nos anos 90. Outros dizem que foi uma paciente. O que todo mundo concorda é que ela morreu naquele quarto e nunca saiu. Como ela morreu? Ele hesitou. Afogada. Afogada? Num quarto de hospital? Na banheira? Do banheiro daquele quarto. Ela estava tomando banho e... Não sabemos exatamente o que aconteceu. Uns dizem que foi acidente, outros dizem que foi outra coisa. O que importa é que quando encontraram ela, já fazia horas, e desde então aquele quarto nunca mais foi o mesmo.
Senti um calafrio. Por que o hospital não desativa ele? Por que deixam essa porta aberta? Já tentaram, já fecharam ele várias vezes, mas a porta sempre abre de novo. Sempre. E tem gente que diz que quando fecham, as coisas pioram. Ela não fica contida. Ela sai. Anda pelo andar. Entra nos outros quartos. Olhei para a porta do 318. Estava entreaberta de novo, como sempre. Naquela noite, não consegui continuar o plantão. Sílvia, a enfermeira-chefe, me dispensou mais cedo. Voltei para o meu apartamento, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos vazios, aquela boca jorrando água escura. Nos dias seguintes, tentei evitar aquele lado do corredor, mas era impossível, porque eu sentia que ela estava lá, sempre lá, observando, esperando, e os pacientes começaram a mudar comigo. Eles olhavam para mim de forma diferente, como se soubessem que eu tinha visto, como se eu agora fizesse parte de algo. Dona Beatriz me chamou uma noite, segurou minha mão com força. Você viu ela, não foi? Assenti, sem conseguir falar. Então você precisa sair daqui, rápido, porque agora ela sabe quem você é. E quando ela sabe, ela não esquece. O que isso significa? Mas Dona Beatriz apenas apertou minha mão mais forte e sussurrou: ela vai começar a te procurar. Achei que fosse paranoia de senhora idosa, mas nos dias seguintes percebi que ela estava certa. Comecei a sentir presenças, em casa, no ônibus, no mercado. Aquela sensação de ser observada, de ter alguém logo atrás, mas quando você vira, não há ninguém. E comecei a sonhar. Toda noite, o mesmo sonho. Eu estava no quarto 318, a porta trancada, e ela estava lá. Cada vez mais perto, até que numa noite, no sonho, ela me tocou. Acordei gritando, meu braço estava gelado, e havia uma marca de mão, pálida, úmida, na minha pele. No dia seguinte, pedi demissão. A coordenadora tentou me convencer a ficar, ofereceu aumento, ofereceu outro turno, mas eu já tinha decidido, não ia ficar nem mais um dia naquele lugar. Meu último plantão foi numa sexta-feira. Eu estava contando os minutos para ir embora. Faltavam 20 minutos para as 7 da manhã, quando a campainha do 318 tocou. Olhei para o painel. A luz vermelha piscava, insistente, urgente. Rodrigo estava do outro lado do andar. Sílvia tinha ido embora mais cedo. Eu estava sozinha. A campainha continuava tocando, e então uma voz, vindo dos alto-falantes do andar. Uma voz que eu reconheci instantaneamente. Ajuda! Era ela, a mulher do 318. Por favor, ajuda! Meu corpo se moveu sozinho, como se eu não tivesse controle. Fui até o quarto. A porta estava escancarada, completamente aberta. Ela estava lá, em pé ao lado da cama, olhando para mim. Aqueles olhos vazios fixos em mim. E ela falou, dessa vez com a boca. Uma voz rouca, molhada, cheia de dor. Você pode me ajudar. Você pode me libertar. Como? As palavras saíram antes que eu pudesse impedir. Fique comigo. Fique aqui. Substitua-me. Entendi. Ela queria que eu ficasse, que eu morresse ali, que eu tomasse o lugar dela para que ela pudesse finalmente partir. Recuei. Não. Ela inclinou a cabeça. Então você será como eu, presa, sempre procurando, nunca encontrando. Não. Corri. Saí do quarto. Peguei minhas coisas. Desci as escadas. Atravessei o saguão. Saí do hospital. Nunca mais voltei. Isso foi há 2 anos. Hoje eu trabalho em outro hospital, outro estado, longe dali. Mas às vezes, em noites silenciosas, eu ouço aquela voz, aquele sussurro molhado, chamando meu nome. E eu sei que, de alguma forma, ela ainda me procura. E vai continuar procurando, até me encontrar. Relato 4. Carlos, eu não acredito em fantasma. Ou pelo menos não acreditava. Hoje eu não sei mais em que acreditar. Meu nome é Carlos, tenho 53 anos e trabalhei como técnico de enfermagem durante quase 30 anos.
Passei por hospitais públicos, privados, clínicas, prontos socorros. Vi de tudo: mortes, tragédias, milagres. Achei que nada mais podia me surpreender. Achei que já tinha visto tudo o que havia para ver. Eu estava errado. Fui contratado no Hospital São Vicente em outubro de 2022. Era para ser temporário, só uns meses cobrindo uma licença médica, mas acabaram me efetivando. Me colocaram no terceiro andar porque, segundo a coordenadora, eu era experiente e eles precisavam de alguém estável e confiável lá. Na época, achei que era elogio. Depois entendi que era desespero. O terceiro andar tinha uma reputação. Eu ouvia comentários nos outros setores. Piadas, apostas de quanto tempo o novo funcionário ia durar. Sempre achei que era só fofoca de hospital, aquele tipo de superstição boba que surge em qualquer lugar antigo. Minha primeira impressão do andar foi: nada demais. Um corredor comum, quartos comuns, equipamentos comuns, nada que justificasse toda aquela história. Conheci a equipe. Rodrigo, que parecia carregando o peso do mundo nos ombros. Silvia, competente mas distante. Dona Irene, que limpava o andar há décadas e mal falava com alguém. Todos pareciam cansados. Não o cansaço normal de quem trabalha demais, mas um cansaço mais profundo. Um cansaço da alma. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Eu fazia meu trabalho, cuidava dos pacientes, preenchia prontuários. Mas eu notava coisas, pequenas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, nenhum dos outros técnicos passava perto do fim do corredor. Eles faziam rondas, sim, mas sempre evitavam aquela área. E tinha um quarto, o 318, que estava sempre vazio, sempre com a porta entreaberta. Perguntei para o Rodrigo sobre o quarto. Ele apenas disse: a gente não usa aquele. Por quê? Problema estrutural. Tá esperando reparo. Mas não havia nenhum sinal de obra, nenhuma placa de manutenção, nada. O quarto simplesmente ficava ali, vazio, como se não existisse. Na segunda semana, comecei a perceber algo estranho nos pacientes. Todos, sem exceção, relatavam a mesma coisa. Uma enfermeira que aparecia de noite, sempre de branco, sempre silenciosa, sempre observando. Senhor Osvaldo, do 304, disse que ela ficava parada no pé da cama dele. Ela não fala nada, ele me contou. Só fica ali, olhando, por horas. Dona Fernanda, do 311, disse que a enfermeira entrava no quarto dela toda madrugada e ficava no canto. Acho que ela está triste, Dona Fernanda sussurrou. Às vezes eu ouço ela chorando. Achei que fosse confusão. Medicamento, idade. Mas eram pacientes diferentes, com condições diferentes, e todos descreviam a mesma coisa. Mesma aparência, mesmo comportamento, mesmo uniforme branco que nenhum de nós usava. Comecei a prestar mais atenção. Durante as rondas noturnas, eu olhava para os cantos dos quartos, observava as sombras, tentava ver o que eles viam, e uma noite, vi. Eram 2h20 da manhã. Eu estava saindo do quarto 313 quando olhei para o fim do corredor. E havia alguém lá, uma figura parada em frente ao 318, magra. Uniforme claro. Pensei que fosse uma das enfermeiras, mas Silvia estava no posto e as outras enfermeiras do hospital usavam uniforme azul. Ei! Chamei. Precisa de ajuda? A figura não se moveu. Ficou ali, imóvel, de costas para mim. Comecei a caminhar em direção a ela. Você está bem? Nada. Silêncio absoluto. Quando cheguei a uns 10 metros de distância, a figura começou a se mover. Não andando, deslizando, como se os pés não tocassem o chão. Ela entrou no 318. A porta se fechou sozinha atrás dela. Meu coração estava acelerado, mas eu tinha que verificar. Era meu trabalho. Me aproximei do quarto. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada, muito mais fria do que qualquer metal deveria estar. Abri a porta lentamente. O quarto estava vazio. Completamente vazio. Acendi a luz. Verifiquei o banheiro, o armário, embaixo da cama. Nada, ninguém. Mas o ar estava gelado.
E havia um cheiro, aquele cheiro de água parada, de coisa orgânica apodrecendo. Então ouvi uma voz, muito baixa, quase imperceptível. Saia! Não precisaram me dizer 2 vezes. Saí daquele quarto e fechei a porta. Voltei para o posto com as pernas tremendo. Rodrigo me olhou quando cheguei. Você viu? Não perguntou. Afirmou. Assenti. Ele suspirou. Bem-vindo ao clube. Nos dias seguintes, conversei com a equipe. Finalmente, as pessoas começaram a falar. A verdade começou a sair. Dona Irene me contou que havia rumores de que uma enfermeira tinha morrido no 318 nos anos 90. Ninguém sabia exatamente como ou por quê. Os registros eram confusos. Alguns diziam acidente, outros diziam suicídio, outros ainda diziam que foi outra coisa, algo que ninguém queria falar abertamente. O que importa, Dona Irene disse passando o pano no chão com aqueles movimentos lentos e metódicos, é que ela nunca foi embora, e tem noites que ela fica mais ativa. Ativa como? Ela parou de limpar e me olhou com aqueles olhos cansados, fundos. Tem noites que ela não fica só no quarto, ela sai, anda pelo andar, entra nos outros quartos, e quando ela faz isso, hesitou. Alguém morre. Senti um arrepio. O quê? Você vai ver. Todo mundo que trabalha aqui por tempo suficiente percebe o padrão. Quando ela começa a se manifestar mais, quando mais gente a vê, é sinal de que alguém vai morrer em breve. Geralmente em 48 horas. Quis duvidar. Quis dizer que era superstição, mas algo na voz dela, na certeza absoluta em seus olhos, me impediu. E ela estava certa. 2 dias depois, Sr. Osvaldo, do 304, faleceu. Foi súbito, uma parada cardíaca no meio da noite. Quando o encontramos, ele estava de olhos abertos, olhando fixo para o canto do quarto, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era dor, não era paz, era reconhecimento, como se ele tivesse visto algo que finalmente fazia sentido. Na noite seguinte, 3 pacientes diferentes relataram ter visto a enfermeira de branco, todos no mesmo horário, 2h15 da manhã. Comecei a documentar, não oficialmente, isso seria ridículo, mas num caderno pessoal. Anotava cada manifestação, cada relato, cada morte, e o padrão começou a emergir. As manifestações aumentavam sempre nas mesmas épocas do ano, março e outubro, sempre nesses meses, e sempre no mesmo horário, entre 2h15 e 2h30 da manhã. Os pacientes que haviam tinham algo em comum. Todos estavam próximos da morte. Não necessariamente no mesmo dia, mas dentro de semanas. Era como se ela viesse buscá-los, preparando-os, ou se alimentando deles. Esse pensamento me perturbou profundamente. E se ela não era apenas uma presença? E se ela estava fazendo algo, acelerando as mortes, causando-as? Compartilhei minhas teorias com Rodrigo. Ele ouviu em silêncio, então disse: eu pensei nisso também, durante anos, mas não tem como provar. E mesmo que tivesse, o que faríamos? Chamamos um exorcista? O hospital nunca autorizaria. Eles nem admitem que algo está errado. Mas está matando gente. Pessoas morrem em hospitais, Carlos. É o que acontece. E enquanto as mortes puderem ser explicadas medicamente, ninguém vai questionar. Ele tinha razão. E isso me deixou furioso e impotente. Na 4ª semana, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava fazendo a ronda das 2 da manhã. Passei pelo 318, como sempre fazia, evitando olhar diretamente para a porta. Mas algo me fez parar. Havia luz dentro do quarto, uma luz fraca, azulada, vazando pela fresta da porta. Não havia luz acesa, eu tinha certeza. Aquele quarto nunca tinha luz acesa. Contra todo o meu instinto, empurrei a porta. O quarto estava iluminado por aquela luz estranha, que parecia vir de nenhum lugar específico. E no meio do quarto, de pé ao lado da cama, estava ela, a enfermeira. Mas dessa vez eu podia vê-la claramente, completamente, e ela era terrível. O uniforme branco estava encharcado, grudando no corpo magro.
O cabelo preso pingava água constantemente. A pele era pálida, quase translúcida, com manchas escuras como hematomas. E os olhos eram completamente brancos, sem íris, sem pupila. Só aquele branco doentio, amarelado. Ela olhou diretamente para mim e sorriu. Foi o sorriso mais perturbador que já vi na vida. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de reconhecimento, de vitória. Como se ela tivesse estado me esperando. Ela levantou uma mão, lentamente, e apontou para mim. Então falou. A voz era molhada, gorgulhante, como se estivesse falando debaixo d'água. Você sabe demais. Meu corpo congelou. Não conseguia me mexer. Era como se o ar ao meu redor tivesse se solidificado, me prendendo no lugar. Ela deu um passo em minha direção. A água escorria dos pés dela, formando poças no chão. Outro passo. Ela estava se aproximando. E eu não conseguia fugir. Você vai ficar. Senti algo frio ao redor do meu pescoço, como dedos apertando. Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar, só assistir enquanto ela se aproximava, aquele sorriso horrível no rosto. Então, do nada, uma voz. Carlos! Era Rodrigo. Ele tinha aparecido na porta, os olhos arregalados. Sai daí, agora! O aperto no meu pescoço se soltou. Consegui me mover. Corri para a porta. Rodrigo me puxou para fora e bateu a porta com força. Ficamos ali, ofegantes, encostados na parede do corredor. Ela tentou... Não consegui completar a frase. Eu sei, Rodrigo disse. Ela faz isso às vezes, quando alguém começa a entender demais. Quando alguém ameaça expor a verdade. A verdade sobre o quê? Ele me olhou por um longo momento. Então disse em voz baixa, sobre como ela morreu. Sobre o que realmente aconteceu naquele quarto. Me conta. Rodrigo hesitou. Olhou ao redor, como se temendo ser ouvido. Então sussurrou. Ela não morreu num acidente e não foi suicídio. Ela foi assassinada. Senti o sangue gelar. Como você sabe? Porque eu encontrei os registros, escondidos, no arquivo morto do hospital. Levou anos, mas eu encontrei. Tinha uma investigação na época. Uma enfermeira jovem, chamada Luciana, foi encontrada morta no banheiro do quarto 318, afogada na banheira, mas tinha sinais de luta, hematomas nos pulsos, nos braços, como se alguém tivesse segurado ela embaixo d'água. E nada. A investigação foi arquivada. Concluíram que foi acidente, que ela tinha escorregado, batido a cabeça. Mas era mentira. Alguém no hospital sabia a verdade. E abafou. Quem? Não sei. Os documentos eram vagos, mas seja quem for, tinha poder suficiente para fazer tudo desaparecer. E ela, Luciana, ficou presa aqui por causa disso? É o que eu acho. Ela não consegue partir, porque não houve justiça, porque ninguém pagou pelo que fizeram com ela. E agora ela só existe, presa naquele quarto, repetindo o trauma eternamente. Fiquei em silêncio, processando tudo. Então perguntei, por que ela mata os pacientes? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei se ela mata. Acho que ela está tão cheia de raiva, de dor, que a presença dela sozinha já é tóxica. Ela não consegue controlar, ela só consome, e as pessoas ao redor dela definham. Olhei para a porta do 318. Ainda podia sentir aqueles dedos frios ao redor do meu pescoço. Ainda podia ver aquele sorriso horrível. A gente precisa fazer algo. Como o quê? Não sei, mas não podemos deixar ela continuar assim. Não podemos deixar ela sofrer. E não podemos deixar ela machucar mais gente. Rodrigo me olhou com uma mistura de cansaço e admiração. Você é corajoso ou idiota. Ainda não decidi qual. Nos dias seguintes, tentei pesquisar. Fui até o arquivo morto do hospital. Procurei registros de 1994, que era quando Rodrigo disse que Luciana tinha morrido. Levou horas revirando caixas empoeiradas, documentos amarelados, fichas médicas antigas e finalmente encontrei um relatório, escrito à mão, datado de 23 de março de 1994.
Luciana Ferreira dos Santos, 28 anos, técnica de enfermagem, encontrada sem vida no quarto 318, terceiro andar. Causa aparente, afogamento acidental. Família notificada. Corpo encaminhado ao IML. Mas anexado ao relatório, numa folha separada, quase imperceptível, havia uma anotação, também à mão, com letra diferente. Verificar inconsistências no relato, sinais de violência, solicitar nova avaliação. E abaixo, em outra letra, carimbada, definitiva. Arquivado por ordem superior, não prosseguir. Alguém tinha mandado parar a investigação. Alguém com autoridade. Alguém que não queria que a verdade viesse à tona. Tirei fotos de tudo com meu celular. Precisava de provas. Precisava de algo concreto. Naquela noite, voltei ao terceiro andar com uma missão. Eu ia entrar no 318. Ia conversar com ela. Ia tentar entender. E talvez, só talvez, ia tentar ajudá-la. Rodrigo tentou me impedir. Você está louco. Ela quase te matou da última vez. Eu sei, mas não posso deixar assim. Ela é uma vítima, Rodrigo. Alguém fez isso com ela, e ela está presa aqui, sofrendo, há quase 30 anos. Isso não é justo. Justo ou não, você não pode fazer nada. Posso tentar. Às 2h15 da manhã fui até o quarto. A porta estava entreaberta, como sempre. Empurrei devagar. Ela estava lá, de pé no canto, como se estivesse me esperando. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos ouvidos. Luciana, disse minha voz tremendo. Eu sei o que aconteceu com você. Eu sei que você foi assassinada. E eu sei que ninguém pagou por isso. Ela me olhou. Aqueles olhos brancos, vazios, fixos em mim. Mas não se moveu. Eu não posso trazer justiça. Faz muito tempo. As pessoas responsáveis provavelmente já morreram. Mas eu posso reconhecer. Eu posso testemunhar. Eu posso dizer que você não é apenas um fantasma. Você é Luciana. E você importa. Silêncio. Só o som da água pingando constante do cabelo dela. Você não precisa ficar aqui. Você não precisa continuar sofrendo. Seja lá o que está te prendendo. Você pode deixar ir. Você pode partir. Ela inclinou a cabeça, lentamente, como se estivesse considerando minhas palavras. Então, pela primeira vez, ela falou claramente, sem aquele tom gorgulhante. Apenas uma voz feminina jovem, cheia de tristeza infinita. Eu não sei como. Meu coração apertou. O quê? Eu não sei como partir. Eu tentei, por anos, mas estou presa. Presa na dor, presa na raiva. Presa no momento em que ele me segurou debaixo d'água e eu não consegui respirar e eu lutei, mas ele era mais forte. E eu só queria viver, eu só queria. A voz dela quebrou e ela começou a chorar. Lágrimas escuras, quase negras, escorrendo pelo rosto. Me aproximei, devagar, sem pensar nas consequências. Quem fez isso com você? Eu não posso dizer o nome, não consigo. É como se estivesse trancado. Bloqueado. Por quê? Porque ele ainda tem poder, mesmo morto. O que quer que ele tenha feito para esconder a verdade, ainda funciona. Entendi. Uma maldição, um feitiço, seja lá como quiser chamar. Algo que mantinha ela presa e silenciada. Tem alguma forma de quebrar isso? Ela me olhou com aqueles olhos vazios e por um momento vi algo neles. Uma fagulha. Uma esperança minúscula. Talvez, se alguém descobrisse a verdade, se alguém falasse o nome dele em voz alta, se alguém expusesse o que ele fez, talvez isso quebrasse o vínculo. Então é isso que eu vou fazer. Nos dias seguintes, investiguei. Conversei com funcionários antigos do hospital. Procurei registros de médicos e administradores que trabalhavam no São Vicente em 1994. Cruzei informações, segui pistas. E finalmente descobri. Dr. Henrique Machado, diretor clínico do hospital de 1989 a 1998, aposentado em 1999, falecido em 2015.
Mas o mais importante, ele tinha sido acusado de assédio por várias funcionárias ao longo dos anos. Acusações que sempre eram abafadas, sempre eram arquivadas, sempre desapareciam. E Luciana tinha registrado uma queixa formal contra ele 2 semanas antes de morrer. Queixa que também foi arquivada. Tudo fazia sentido. Ele tinha matado ela para silenciá-la e tinha usado seu poder para encobrir o crime. Na noite seguinte, voltei ao quarto 318. Ela estava lá, como sempre. Luciana, disse. O nome dele era Dr. Henrique Machado. Ele era o diretor clínico. E ele matou você porque você o denunciou por assédio. Ele te segurou debaixo d'água até você morrer. E depois fez tudo parecer um acidente. Enquanto eu falava, algo mudou no quarto. O ar ficou mais leve. A temperatura subiu. A luz azulada começou a enfraquecer. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi lágrimas normais. Lágrimas de alívio. Obrigada, sussurrou. Obrigada por dizer a verdade, por me ver, por não me esquecer. Você está livre agora? Estou. Finalmente. Posso sentir. Posso partir. Ela começou a desaparecer, não de uma vez, mas aos poucos, como fumaça se dissipando. Luciana, espera. Tem mais alguma coisa que você precisa? Ela sorriu. Dessa vez, um sorriso real. Triste, mas real. Apenas que alguém se lembre que eu existi, que eu importei, que eu não fui apenas um acidente num quarto de hospital. Eu vou me lembrar. Prometo. Ela assentiu. E então desapareceu completamente. O quarto ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não pesado, não sufocante, apenas vazio. Saí de lá e fechei a porta. Pela primeira vez em quase 30 anos, aquela porta ficou fechada. E não abriu mais. Pedi transferência na semana seguinte. Não porque tinha medo, mas porque minha missão estava cumprida. Luciana estava em paz e eu precisava seguir em frente. Hoje, 3 anos depois, ainda penso nela. Em Luciana Ferreira dos Santos, uma jovem de 28 anos que foi silenciada, esquecida, apagada, mas que nunca desistiu de ser ouvida. E toda vez que passo por um hospital, por um corredor silencioso, eu me lembro. Lembro dela e de todos os outros que foram esquecidos. Relato 5. Sílvia. Eu fui enfermeira-chefe do 3º andar por 17 anos. 17 anos lidando com algo que a maioria das pessoas se recusa a acreditar. 17 anos guardando segredos que, honestamente, deveriam ter sido revelados há muito tempo. Meu nome é Sílvia, tenho 58 anos e essa é a minha confissão. Comecei a trabalhar no Hospital São Vicente em 2006. Era um emprego bom, perto de casa, com benefícios decentes. Me ofereceram a posição de enfermeira-chefe do 3º andar e aceitei sem pensar 2 vezes. Na época, eu não sabia. Ninguém me contou. E quando descobri, já era tarde demais. Já estava envolvida. Já fazia parte daquilo. Nos primeiros meses, achei estranho como o andar era silencioso. Como os pacientes eram dóceis demais. Como a equipe mudava constantemente. Mas eu estava ocupada com protocolos, com administração, com a rotina. Não prestei atenção. Até a primeira vez que vi. Era dezembro de 2006. Eu estava fazendo uma ronda tarde da noite quando a vi no fim do corredor. Uma figura de branco, parada em frente ao quarto 318. Pensei que fosse uma das técnicas. Me aproximei para perguntar se precisava de ajuda, mas quando cheguei perto ela virou e eu vi o rosto, pálido, úmido, com aqueles olhos vazios, completamente brancos e aquele sorriso horrível. Gritei, recuei, tropecei, caí. Quando levantei, ela tinha desaparecido. Fui direto falar com o diretor do hospital. Contei o que tinha visto, exigi explicações. E foi quando me contaram a verdade. O Dr. Matos, diretor na época, me levou à sala dele. Fechou a porta e disse com uma calma perturbadora: Sílvia, há coisas neste hospital que existem há muito tempo. Coisas que não podemos mudar, apenas gerenciar. Do que você está falando? Do 3º andar. Especificamente do quarto 318.
Há uma presença lá, sempre houve. Desde 1994, quando uma de nossas enfermeiras faleceu naquele quarto. E essa presença afeta o andar inteiro. Eu ri. Achei que fosse piada. Mas ele não estava rindo. Você está falando sério. Completamente. E como enfermeira-chefe daquele andar, você precisa saber. Precisa estar preparada. Preparada para quê? Para gerenciar as consequências, para manter a equipe funcionando, para garantir que nada saia do controle e, principalmente, ele hesitou, para manter sigilo absoluto. Você quer que eu minta? Que eu esconda isso? Eu quero que você proteja este hospital. Se a verdade se espalhar, teremos um pânico. Perderemos pacientes, perderemos funcionários, perderemos credibilidade. E o hospital pode fechar. Centenas de empregos perdidos, milhares de pacientes sem atendimento, por causa de uma história de fantasma. Ele tinha um ponto horrível, mas válido. E se alguém se machucar? E se ela matar alguém? Não mate. Tecnicamente. As pessoas morrem de causas naturais, complicações, doenças. Ela apenas acelera. E só com aqueles que já estão fragilizados. Isso não torna melhor, eu sei, mas é a realidade que temos. E agora você faz parte dela. Saí daquela sala com a cabeça girando. Não acreditava que aquilo estava acontecendo, que eu estava sendo cúmplice de algo tão absurdo, tão errado. Mas precisava do emprego. Tinha contas, tinha família. E, honestamente, uma parte de mim queria entender. Queria saber mais sobre aquela presença, sobre Luciana. Nos anos seguintes, aprendi os padrões. Aprendi quando ela ficava mais ativa. Aprendi a reconhecer os sinais de que alguém estava sendo visitado por ela. E aprendi a conviver com a culpa, porque toda vez que um paciente morria, eu sabia que poderia ter feito algo, poderia ter transferido a pessoa para outro andar, poderia ter avisado. Mas não fazia, porque tinha ordens, porque tinha medo de perder o emprego, porque era mais fácil fingir que tudo era normal. A equipe mudava constantemente. Novos técnicos chegavam, ficavam alguns meses, pediam transferência ou demissão. Sempre a mesma história, sempre o mesmo padrão. Eu os via descobrir. Via o medo crescendo nos olhos deles. Via eles lutando para decidir se ficavam ou se iam. A maioria ia, mas sempre tinha novos. Sempre tinha gente precisando de emprego. Sempre tinha alguém disposto a trabalhar naquele andar amaldiçoado. E eu continuava lá, supervisionando, mentindo, protegendo o hospital, protegendo o segredo. Até que Carlos chegou. Carlos era diferente. Experiente, observador, não aceitava respostas vagas. Ele começou a investigar, a fazer perguntas, a procurar registros. Eu tentei despistar, tentei convencê-lo a parar, mas ele não parou. E então ele descobriu a verdade sobre Dr. Henrique Machado, sobre o assassinato, sobre o encobrimento, sobre minha cumplicidade. Porque eu sabia. Durante todos aqueles anos, eu sabia que Luciana tinha sido assassinada. Tinha visto os documentos, tinha lido os relatórios, tinha falado com funcionários antigos que sussurravam a verdade. Mas nunca fiz nada, nunca denunciei, nunca expus, apenas mantive o silêncio. E isso me corrói até hoje. Na noite que Carlos confrontou Luciana, na noite que ele falou o nome do assassino em voz alta, algo mudou. Eu senti. Mesmo estando em outro andar, eu senti uma mudança no ar, uma leveza, como se um peso imenso tivesse sido levantado. Subi correndo para o terceiro andar, fui até o 318. Carlos estava saindo do quarto, pálido, mas aliviado. Ela se foi, ele disse. Luciana se foi. Finalmente está em paz. Entrei no quarto, e ele estava certo. A atmosfera estava diferente. Não havia mais aquele frio, aquele peso, aquele cheiro de flores mortas. Apenas um quarto vazio, normal, comum. Chorei. Ali mesmo,
No meio daquele quarto que tinha sido palco de tanto sofrimento, eu chorei. De alívio, de culpa, de arrependimento. Porque eu poderia ter feito isso há anos, poderia ter exposto a verdade, poderia ter libertado Luciana décadas atrás, mas não fiz. Por covardia, por medo, por conveniência, por ter escolhido o caminho mais fácil, quando o certo exigia coragem. Carlos pediu transferência pouco depois. Nunca o culpei. Na verdade, o invejei. Ele fez o que eu nunca tive forças para fazer. Encarou o horror de frente. Deu nome ao que precisava ser nomeado. Quebrou o silêncio. Eu fiquei. Fiquei para lidar com as consequências. Nos meses seguintes, o terceiro andar mudou. As mortes diminuíram drasticamente. Não desapareceram. Hospitais nunca deixam de ser lugares onde a vida e a morte se cruzam, mas o padrão se quebrou. Não havia mais aquele horário maldito. 2h15 da manhã passou a ser apenas mais um momento da madrugada. Nenhuma aparição, nenhum relato, nenhum sussurro. O quarto 318 foi reaberto. Pintaram as paredes, trocaram o piso, substituíram a banheira. Mudaram a numeração por um tempo, tentando apagar o passado. Mas eu sabia. E de certa forma sempre soube que não adiantaria fingir que nada tinha acontecido. Algumas coisas deixam marcas que não saem com tinta. Continuei trabalhando ali por mais 3 anos. 3 anos tentando fazer diferente. Quando percebia que um paciente estava muito frágil, providenciava transferência. Quando um técnico novo demonstrava medo, eu não minimizava. Não chamava de superstição. Apenas dizia, se você não se sente bem aqui, tudo bem pedir para sair. Talvez fosse pouco. Provavelmente era. Mas era o máximo que eu conseguia fazer naquele momento. Me aposentei em 2019. No meu último dia, antes de ir embora, subi ao terceiro andar uma última vez. Caminhei pelo corredor em silêncio. Parei em frente ao quarto 318. A porta estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta, hesitei e decidi não entrar. Algumas portas não precisam mais ser abertas. Antes de ir, sussurrei quase sem som. Desculpa, Luciana. Não senti frio, não senti peso, não senti nada além de um silêncio tranquilo. Hoje conto essa história porque não quero mais carregar isso sozinha. Porque segredos adoecem. Porque o silêncio também mata, e porque fantasmas não são criados apenas por tragédias. Eles são criados pela omissão, pelo medo, pela escolha de não fazer nada quando algo precisava ser feito. Se você está ouvindo isso e acha que é apenas uma história, tudo bem, talvez seja mais fácil acreditar nisso. Mas se algum dia você estiver em um hospital, num corredor silencioso, de madrugada, e sentir que alguém está observando, lembre-se, nem toda presença quer machucar. Algumas só querem ser vistas, ouvidas, lembradas. Essa foi a minha confissão. E esse foi o último segredo do terceiro andar. Se essa história te marcou de alguma forma, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que gosta de relatos reais, mistérios e histórias que ficam com a gente depois que acabam. E se quiser ouvir mais confissões como essa, siga o canal e ative as notificações. Algumas histórias precisam ser contadas, outras precisam ser lembradas.